Muito bem, está começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires. Mais uma segunda-feira para nós nessa podosfera. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Nidjon Silva. Nidjon, Nidjon Silva. E no Instagram é @Nidjon Silva, muito fácil de encontrar. Quem não conhece ainda esse podcast, está ouvindo esse episódio pela primeira vez. Esse podcast eu ligo o microfone e começo a falar tudo que vem na minha mente. Ou seja, eu falo sobre tudo, inclusive nada. E quando os dias estão como hoje, que eu espremo minha mente para sair alguma coisa para me falar e não sai nada. Então, quando acontece essas coisas que eu não tenho nada para falar, então eu leio notícia aleatória que eu veja aqui no feed do meu notebook. Quem ouviu muitos episódios antigos, ó, como se eu tivesse mais de 100 episódios. Mas enfim, os primeiros episódios eu lia mais notícia do que falar coisa aleatória. Que ao longo do tempo desse podcast eu fui mudando a forma de gravar os podcasts. Quem ouve desde o começo viu que eu mudei muitas vezes a forma de, de editar esse podcast. Mudei muitas vezes as trilhas, mudei a abertura, agora não tem mais abertura. Então eu fui testando coisas, ajustando o que eu queria para esse podcast. Então, esse é o formato atual, onde eu simplesmente não falo nada como eu estou fazendo, eu só estou falando, mas não estou dizendo nada. Ou seja, o podcast é para me falar sem dizer nada. E quando minha mente está mais vazia do que o normal, eu vou ler notícia. Antes eu lia notícias que eu achava engraçado. Agora que o meu humor não tá lá essas coisas, eu não vou achar graça no que vou ler. Eu só simplesmente eu vou ver alguma coisa aleatória, independente se a notícia é engraçada ou não, e comentar com minha inteligência rasa. Você achou que eu ia dizer rara, mas não, rara não, é raso, é rasa. Profundidade de um pires, a profundidade dos meus raciocínios é, é tão profundo como um pires, que é imensamente raso. A primeira notícia que eu quero ler não, que eu olhei aqui para o monitor, que me chamou a atenção, uma notícia sobre a bolsa de valores. Por que me chamou a atenção? Porque eu não entendo nada. Então, coisas que eu não entendo nada
me chama a atenção, porque eu sempre fui assim, de essa mente curiosa. Quando não sabe alguma coisa, presta mais atenção ainda. Coisas que eu já sei, já entendo, eu não presto tanta atenção, porque eu já sei, já entendi. Mas coisas que eu não faço a mínima ideia do que se trata, eu presto atenção. Entendeu? Não, pode não ter lógica para você, mas é a minha lógica. Ah, notícia grande, viu? Pelo jeito é. Ah, Bolsa do Brasil cai 12% no ano, enquanto pregões de Nova York sobem 2 dígitos. Eu nunca entendi essa expressão pregões na Bolsa de Valores. Eu sempre parei para pensar, eu nunca pesquisei, lógico. Mas sempre que eu ouço alguma notícia, algum repórter, jornalista falando de bolsa de valores e fala sobre pregões, eu imagino um monte de cara um por cima do outro assim na bolsa de valores, com uns pregos enormes querendo pregar o prego gigante na bolsa de outra empresa. Ai, essa é o meu nível de inteligência. Ah, um prego gigante, o cara pregando um prego gigante numa bolsa. Ai, 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 ai. Eu acho que é a primeira vez que eu presto atenção no nome do repórter, jornalista, sei lá o que é, na notícia. Porque eu sempre leio notícia, eu leio o título, que é a manchete, depois leio a matéria, mas eu nunca leio o nome de quem escreveu a matéria. Sempre passa batido. Eu não tenho esse hábito de ver quem é que escreveu a matéria. E agora, por acaso, eu olhei aqui o nome de quem escreveu a matéria, que eu não vou pronunciar. Ou seja, eu comentei que li o nome de quem fez a matéria, mas eu não li em voz alta aqui para vocês ouvirem quem escreveu a matéria. Ou seja, essa informação que eu estou dando de que eu li o nome de quem escreveu a matéria não serve de nada. Pelo menos se eu comentasse, se eu falasse o nome do cara que escreveu a matéria. Mas enfim, eu quero que vocês fiquem curiosos e cliquem no link da matéria quando vocês estiverem ouvindo, né? Então, o primeiro parágrafo da matéria já começa assim. Provavelmente é um assunto muito chato. Eu já estou com sono antes de ler o primeiro parágrafo. Eu sei que é chato porque antigamente, quando eu não conseguia dormir, não tinha o que fazer, eu botava naquele jornal da Globo, que pelo menos na época eles falavam muito de economia. Então era um assunto meio que chato. Quer dizer, o Jornal da Globo inteira era chato. Então aquela chatice dava sono. Só que faz muitos anos que eu não assisto Globo. Aí eu perdi esse hábito de assistir Jornal da Globo para dormir de sono por causa da chatice, porque eu deixei de assistir Globo. E faz muitos anos. Eu não faço a mínima ideia de quantos anos já faz.
Tá calor, viu? Tá calor. Calor. E eu tô só repetindo, tá calor. Vamos ver aqui. Com avanços no combate à pandemia estimulando a retomada econômica mundial e injeções de incentivos financeiros governamentais, os mercados de ações globais entregaram ganhos consistentes ao longo de 2021. No Brasil, porém, os negócios andaram para trás devido a uma combinação de sucessivas crises internas com um contexto externo desafiador para economias emergentes. Ponto final do parágrafo. Ou seja, eu li o parágrafo inteiro e não entendi nada. Mas eu acho que eu entendi um pouco aqui. Deixa eu ver. Deixa eu falar com minhas palavras aquilo que eu entendi do texto. Eu acredito que o primeiro parágrafo disse que o resto do mundo inteiro, a economia, os mercados de ações globais estão retomando por causa de incentivos financeiros governamentais, em todo o globo. Os países estão retomando a economia. Só que no Brasil a gente está no caminho contrário. Em vez de estar retomando, a gente está só indo em marcha ré. Aí ele diz por causa de crises internas. Crises internas. Qualquer um que lê esse texto vai perceber que é crise dentro do governo, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí o primeiro parágrafo. É um assunto chato que eu tô lendo? Meus comentários são burros? Mas eu vou continuar lendo esse texto chato? Vou. Por quê? Porque eu comecei a gravação de um podcast que não tem roteiro e eu não tenho nada para falar. Eu tô com a mente vazia, não tenho nada para reclamar. Eu não tenho nada do que eu fiz que eu posso contar para vocês. Eu não lembro de nada que eu achei engraçado na semana, porque também eu não anotei nada. Então, o que me resta para essa segunda-feira não ficar sem episódio, eu tenho que ler notícia aleatória. Não pode ser notícia que eu escolha previamente e já tenho anotado comentários. Eu tenho que fazer escolha de manchete aleatória e comentar comentários mais aleatório ainda. Então, continuando esse texto chato, que eu tô ficando com sono e com raiva. Imagino você que tá ouvindo esse podcast e eu não me incomodo, porque esse é o pior podcast do Brasil. Basicamente eu digo todo episódio que esse é o pior podcast do Brasil e só quem ouve é quem tem um humor peculiar.
Não é um humor que é para todo mundo. E eu acho que vocês vão ouvir vozes no fundo, porque ai, meu Deus, eu não tô gravando esse podcast em casa, tem um pouco mais de silêncio, então provavelmente era bom que não pegasse e eu falando aqui que tem vozes fora do local aqui que eu tô gravando e o microfone não pegasse. Aí parece que eu tô inventando que tem alguém falando fora aqui. Mas enfim. Segundo parágrafo. De janeiro a setembro, o Ibovespa, índice de referência da Bolsa de Valores brasileira, caiu 6,75%. Se considerada a variação do dólar no período, a queda é aprofundada para 11,67%. Nos Estados Unidos, os 3 principais indicadores acumulam ganhos: Dow Jones, S&P 500. Provavelmente não é assim que pronuncia o nome da bolsa aí, americana. Mas eu li aportuguesado. S&P 500. Mas provavelmente não é assim. Eu não sei como é que diz 500 em inglês. E Nasdaq. E Nasdaq. Dow Jones e Nasdaq, eu já ouvi falar algumas vezes, quando eu assistia Jornal da Globo para dormir de tédio. Então, essas duas já é conhecida da minha memória, minha mente. Agora, esse S&P 500 eu nunca ouvi falar. Sim, aí as 3 subiram 10,58%, 14,68% e 12,11%, respectivamente. Ou seja, o Ibovespa é o quê? É o índice de referência da Bolsa de Valores no Brasil. Enquanto os Estados Unidos tem 3, que é o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, o Brasil só tem o Ibovespa. Pelo menos eu acho. Eu tô falando aqui sem respaldo. Mas como eu nunca ouvi falar outro índice de referência de bolsa, a não ser o Ibovespa. Enfim. Uma das bolsas dos Estados Unidos aí aumentou mais do que do Brasil. 2, aliás. E uma foi menos, que foi o Dow Jones, foi 10,58%. Eu tô falando... falando de bolsas de valores. Como se eu entendesse do que eu tô falando. O assunto chato, eu não vou ler. Peraí, pelo menos 3 parágrafos eu tenho que ler. Quer dizer, o desempenho brasileiro também destoa do crescimento de outras bolsas relevantes no continente americano. Ao norte, os índices SP, TSX do Canadá e SP, BMV, IPC do México. Pra que essa sigla toda, hein? SP, BMV, IPC. Sim, do México. Avançaram 15,86% e 12,93%. Enquanto ao sul, o índice MEVAL, faço uma mínima ideia do que é índice MEVAL.
o índice Merval da Argentina, sim, é o índice da, da Argentina, é esse Merval. Merval. Passou uma moto agora. Provavelmente você não ouviu. Ou ouviu, sei lá. Às vezes esse microfone ele faz a captação de sons que eu na hora que estou gravando eu nem ouvi, e às vezes eu acho que ela vai captar barulho de moto, carro e gente falando no fundo, e quando eu vou editar vou ouvir, não pega. Então esse microfone fica sempre me trollando. E eu chega esse assunto de bolsa de valores, índice de referência de bolsa de valores, já encheu o saco. E eu vou procurar outra notícia que seja, não que seja relevante, que para mim essas notícias não é relevante. O que é relevante para você? O que é uma coisa relevante para você? O que é notícia relevante para você? Pode ser que o que ela é relevante para você não seja relevante para mim, e no inverso, o que é relevante para mim, se bem que pouco importa das coisas. Esse barulho que eu fiz eu olhando para a tela do notebook, procurando outra notícia para ler, mas que seja menos entediante do que eu acabei de ler. Tá muito quente. Deixa eu ver aqui qual os graus. Os graus. Qual é o grau? Enfim, tá aqui 29 graus Celsius. Tá quente e eu tô derretendo. Eu geralmente deixo o vento aqui desligado para não fazer barulho para a gravação. Aí eu gravo morrendo de calor. Então é assim. Achei uma notícia, não que eu achei interessante, mas porque eu achei um absurdo. A primeira notícia que eu li é chata e eu li só porque eu quis ler. Não tem nada de relevante, engraçado, de interessante, tem nada. E esse agora que eu vou ler agora, mesma coisa, não tem nada de relevante, nem muito menos engraçado. Eu só vou ler aqui para você porque eu achei um absurdo só a manchete, né? Então diz assim: músico é alvo de ouvadas durante a apresentação no litoral de São Paulo. O violoncelista, o nome do músico que toca violoncelo é violoncelista. Eu não fazia a mínima ideia. Violoncelista. Eu tenho um eu sou ruim de
pronunciar as palavras e e, e essa palavra é uma palavra que é um trava-língua para mim. Violoncelista. Deu até um pouco de gagueira agora. Sim, o violoncelista Luiz Felipe Salinas Almeida. Porque todo Luiz que é jovem é Felipe. Eu acho que eu conheço uns 3 Luiz Felipe. É, por aí. Pelo menos aqui na minha cidade, eu acho que tem uns 3 Luiz Felipe. Que eu conheço. Fora os que eu não sei que existam. Mas deve ter mais outros Luiz Felipe aqui na minha cidade. Sim. Aí eu fico... sou prolixo, eu fico variando minhas ideias. Aí eu tenho que ler tudo de novo. Eu já interrompi a leitura. Deixa eu ver. O violoncelista Luiz Felipe Salinas Almeida, de 20 anos, estava tocando na Avenida Floriano Peixoto, em Santos, litoral de São Paulo, quando foi atacado com ovos na semana passada. Eu quero entender o porquê. O instrumento apelidado de Tonha. Como assim? O instrumento, o violoncelo do cara tem o nome Tonha? Ai, ai. O instrumento. Não aguento, não. O instrumento apelidado de Tonha foi atingido. Eu tô com uma leitura ruim. Tem um ponto depois de atingido. Eu li como se tivesse uma vírgula. Então eu dei a pausa errada na leitura. Então eu vou voltar aqui à leitura do parágrafo. O instrumento apelidado de Tonha foi atingido. Ponto. O objeto é presente ganhado pelo bisavô do músico há 8 anos. Luiz viaja entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, tocando nas ruas e em comércios para pagar a pensão alimentícia do filho pequeno de 1 ano e 6 meses. Ok, mas eu queria entender por que o cara levou ovada. Só por simples fato que ele tá tocando violoncelo na rua. Se bem, se tiver tocando uma música boa, para os ouvidos dos brasileiros, música boa irrita, né? Para o brasileiro, a maioria dos brasileiros, a música ruim é que é a música boa. E a música boa é a música ruim. É tudo invertido aqui nessa bodega chamado Brasil. Ai, meu Deus. Enfim, vamos ver aqui. Abre aspas. Aspas. Eu disse no singular, abre aspas. Abre aspas. Olhei para o instrumento, mas não tinha quebrado. Então percebi que estava todo sujo e se tratava de ovos. Fecha aspas. Conta o artista natural de Sorocaba, no interior paulista. Olhei para cima e procurei quem tinha feito isso, mas não encontrei. A pessoa se escondeu em seguida. Ele ainda continua falando. Me senti muito envergonhado, humilhado. As pessoas se revoltaram, uma multidão se formou ao meu redor. Eu não assimilei na hora o que aconteceu, mas queria que as pessoas saíssem de perto de tanto constrangimento que estava sentindo.
Outro músico ajudou Luiz e compartilhou o ocorrido nas redes sociais. Ponto. Quando eu ler errado e não der a pausa correta, eu vou dizer ponto. Pra você ver que tem um ponto ali. Luiz se abrigou embaixo de um toldo. De um toldo continuou tocando. Minha caminhada está aí há 2 anos. Com certeza não é isso que me fará parar. E acaba a matéria. E eu não sei o que é um toldo. Então, como eu não sei de muitas coisas, eu vou pesquisar aqui o que seria um toldo. Ele se escondeu embaixo de um toldo. O que é um toldo? Vamos pro Google. O que é um... Eu tenho dislexia, então eu digito devagar. Porque se eu digitar rapidamente, eu vou digitar as letras das palavras embaralhadas. Deixa eu dar um exemplo. Se eu digitar todo rapidamente, eu digito todas as letras de todo. Mas quando eu vou olhar no monitor, na tela aqui do notebook, tá todas as letras que formam a palavra todo, só que embaralhado. Ou seja, tá TDOLO, um exemplo. Pode ser outro embaralhamento também. É meio que aleatório o embaralhamento. Mas aí eu já tô acostumado. O que é todo? O que é todo? Vamos ver se o Google me responde. O que é um todo? Um todo. Eu sou tão burro assim que eu não sei o que é um todo. Eu também não preciso saber o que é. Deixa eu ver. Tem dois significados. Marinha, termo de náutica, cobertura, destinada ao abrigo da embarcação, passageiro e guarnição. Tolda. Assim. Aí por extensão, qualquer cobertura de lona, zinco ou outro material, própria para abrigar varanda, porta, praça. E por que não diz logo que ele se abrigou numa cobertura? Eu já teria entendido a matéria que se esconder embaixo de alguma cobertura aí, sei lá, de lona. Não importa do que cobertura é feita. Mas pelo menos eu entenderia que ficou embaixo de uma cobertura assim. Aí fala embaixo de um toldo, eu fico, o que é toldo? Para você ver que eu pesquisei aqui, é um termo que surgiu na Marinha. Eu não sou obrigado a saber de um termo que surgiu na Marinha. Eu não sou obrigado. E esse podcast aqui é profundidade de um pires, ou seja, eu não tenho profundeza. Profundeza? Existe essa palavra? Profundidade mesmo. Imagina se eu tivesse colocado o nome do podcast Profundeza de um Pires. Aí seria mais tosco ainda. E hoje eu vou gravar só meia hora. Não vou chegar nos 40 minutos, não, que eu tô morrendo de calor. E já deu a hora de eu tomar o meu remédio de ansiedade. Ou seja, se eu não tomar o remédio de ansiedade, eu vou ficar meio louco e não vou dormir.
Se bem que eu tomando o remédio eu já não durmo. Se não tomar, pior ainda. Então, eu já falei demais, meia hora, passando um pouco de meia hora já tá bom de podcast, chega, tô cansado. Li duas notícias irrelevantes, pelo menos esse outro foi até que interessante do que a primeira notícia. Ah, então, eu fico por aqui então, valeu. Sim, voltando de novo. Segue esse podcast no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no, eu sei lá quais os outros agregadores que tem. No YouTube. No YouTube eu não vou colocar inteiro, não. Esse episódio tá chato. Eu vou botar 15 minutos, olha lá. Mas mesmo assim, se você estiver ouvindo Não, se você estiver ouvindo no YouTube, você não vai ouvir essa parte. Você só vai ouvir essa parte aqui que eu tô falando aqui se você estiver ouvindo no Spotify ou no Google Podcast. Então valeu, vou ficando por aqui. Se inscreve aí onde estiver ouvindo, siga aí tudo. Valeu, tchau.